Olá, dando continuação ao nosso estudo de cálculo diferencial, continuaremos no exercício 2.4, né? Começaremos agora o exercício 2.4. A questão 1 diz: dê o domínio e esboça o gráfico da função soma e função quociente, f mais g e g sobre f. Aí no item A a gente tem que f de x é igual a x e g de x é igual a x quadrado menos 1. Então a função soma seria qual? F mais g de x. Como é que eu somo duas funções? F mais g aplicada na variável x real, é igual a f de x mais g de x. Quem é f de x? É o x. E quem é g de x? X quadrado menos 1. Então a gente pode organizar isso aqui, x quadrado mais x menos 1. O domínio dessa função, o domínio da função f mais g é igual a todos os números reais, tal que x pertence à interseção do domínio de f, colocar assim, ó, domínio de f, interseção com o domínio da g, né? Então, é exatamente a interseção. Só que o domínio da f é os reais e o domínio da g também é os reais. Por quê? Porque são funções polinomiais e funções polinomiais, o domínio são funções não. O domínio são números reais, é o conjunto dos números reais. Então isso aqui é exatamente o conjunto dos números reais. A interseção de R com R é o próprio R. Na segunda parte, pede para a gente fazer o gráfico. O gráfico dessa função aqui é o gráfico de uma parábola simples, né? Então deixa eu só colocar aqui, ó, uma h de x, que é a f mais g, x quadrado mais x menos 1. Então, o gráfico dessa função é o gráfico de uma parábola. Basta a gente achar as raízes e o vértice. As raízes a gente usa delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 1. Isso aqui dá 5. Aí x é igual a menos b aqui é 1, mais ou menos a raiz de 5 sobre 2 vezes o valor de a, que é 1. Então, isso aqui dá menos 1, mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Então, o gráfico dessa função é um gráfico simples. Vou fazer aqui sem colocar muito detalhe nos pontos, mas seria uma coisa assim, ó, que vai ter menos 1 mais raiz de 5, e do outro lado, menos 1 menos raiz de 5, tudo sobre 2. Fazendo a conta, menos 1 menos raiz de 5 aqui, ó, dá a esquerda de menos 1, dá menos 1,61 aqui, ó, menos 1,6. E fazendo menos 1 mais raiz de 5 sobre 2 dá menos 0,61, menos 0,6. Então fica mais ou menos aqui. O vértice dessa parábola, x do vértice, né? O x do vértice, eu vou colocar logo na fórmula. O vértice dessa parábola, o vértice é o x do vértice, y do vértice. O vértice vai ser o quê? Quem é o x do vértice? É menos b sobre 2a, no caso, menos 1 sobre 2. B é 1, fica menos 1 sobre 2. Quem é o y do vértice? Menos delta sobre 4a, menos 5 sobre 4. Menos 1 sobre 2, menos 1 meio, no ponto x, mais ou menos aqui, ó.
Aí menos 5 sobre 4 dá menos 1,25. Então vamos supor, mais ou menos aqui é menos 1, mais ou menos aqui é menos 1,25, que é menos 5 sobre 4. Passa para cá, e a gente tem esse ponto. Então, como se trata de uma parábola, não precisa muita coisa, né? Então a gente tem a parábola. Lembrando que para fazer uma parábola, baixa o vértice e as duas raízes, né? Vamos para a segunda. Ó, a gente fez a soma, agora pede para fazer o quociente g sobre f. A função g sobre f de x é a função g de x dividido por f de x, por definição. Quem é a g de x? G de x é x quadrado menos 1. X quadrado menos 1. Quem é a f de x? É x. Então a gente tem aqui uma função racional, né? Um quociente de polinômios. Eu posso dividir esse x tanto na primeira parcela como na segunda e fica x quadrado sobre x menos 1 sobre x. X quadrado sobre x, supondo x diferente de zero, porque quando a gente faz o quociente, o domínio pega o diferente de zero, então vai ser x menos 1 sobre x. E o domínio dessa função, por definição, é, é a interseção do domínio da f com o domínio da g e com o quociente diferente de zero, no caso, f de x diferente de zero. No caso, o domínio da função, a interseção a gente sabe que é os reais, então vai ser os reais menos o zero. Ou pode ser escrito assim, ó, o conjunto de todos os números reais, tal que x é diferente do zero. Então está feito o domínio. Vamos fazer o gráfico dessa função. O gráfico dessa função é o gráfico de uma função racional. Vamos pegar aqui h, como sendo o quociente, x menos 1 sobre x. Como tem essa razão aqui, acho que a gente já fez um gráfico desse em aulas anteriores. Como tem essa razão aqui, vai acontecer alguma coisa, né? Alguma coisa assim, ó. Porque a função 1 sobre x, ela é assim, ó. É uma coisa assim, assim, no plano cartesiano. Então a gente já tem uma noção mais ou menos como vai ser. Fizer o plano cartesiano, vamos marcar os pontos para a gente saber mais ou menos onde ela passa. Primeira coisa que a gente faz é pegar aquela reta em que ela não toca, que é chamada de assíntotas. Nas funções tangente, cotangente, sempre tem assíntotas, né? Secante, cossecante. A assíntota dessa função é exatamente x igual a zero. Quando é que x é igual a zero? Né? Quando x é zero, h de x ela não está definida. Então, x é zero, exatamente o eixo y. Então, ela não vai tocar no eixo y. Né? Então, vai ser alguma coisa assim, ou assim, ou assim, ou assim, perto do eixo y, mas não vai tocar. Então, vamos pegar valores negativos aqui. Vamos pegar menos 1. Quando o x for menos 1, fica menos 1. Aí fica menos 1 sobre menos 1 dá 1. Né? Aí fica 1 mais 1, 2. Então, quando o x for menos 1, y é 2. Vai ficar exatamente esse ponto aqui. Fazendo as contas aqui de cabeça, sem fazer a conta. Aí, quando o x for menos 2, olha só, vou colocar aqui, ó, menos 2. Aí vai ficar... Não, pera. Menos 1 não, menos 1 dá 0. Por isso que é bom fazer a conta. Menos 1, fazendo a conta, menos 1, aí menos 1 sobre menos 1. Aí isso aqui dá menos 1 mais 1 que dá 0. Então, quando o x for menos 1, y é 0. Ela toca exatamente o eixo x no ponto menos 1. Marquei aqui de preto. Aí agora,
Quando x, quando x for menos 2, h de menos 2 é igual a menos 2 menos 1 sobre menos 2. Aí fica menos 2 mais 1 meio. Menos 2 mais 1 meio, fazendo o mínimo, dá menos 4 mais 1, menos 3 sobre 2. Onde é menos 3 sobre 2? Menos 1,5, né? Então, quando o x for menos 1, y vai ser menos 1,5, exatamente aqui, ó. Esse ponto aqui. Agora, quando x for menos 3, h de menos 3, fazer esse, menos 3, menos 1 sobre menos 3. Aí faz o jogo de sinal, fica menos 3 mais 1 terço. 3 vezes 3, 9, fica menos 9 mais 1 sobre 3. Fica menos 8 sobre 3. Quanto é menos 8 sobre 3? Se a gente dividir, a gente pode ver dessa forma aqui, ó. É menos 3 tirando um pedacinho, né? Então, menos 3 seria aqui. Aí, quando a gente soma com um terço, a gente anda para cá um pedacinho. Seria mais ou menos aqui, ó. Quando x é menos 3, certo? Aí você poderia fazer x igual a menos 4 e verificar que x, quando é menos 4, vai dar mais para cá, seguindo essa linha, né? Mas fazendo x igual a zero não existe, mas fazendo x igual a 1 meio, a gente vai ter h de 1 meio igual a 1 meio menos, aí 1 sobre 1 meio, quando a gente faz o inverso, dá 2, né? Dá 2. Aí isso aqui dá 1 menos 3 sobre menos 1 meio, né? Na verdade, deixa eu voltar aqui. Aqui dá positivo, menos 1 meio e aqui negativo. Pronto. X igual a menos 1 meio. Depois a gente faz 1 meio. X igual a menos 1 meio primeiro. Aí aqui dá 4, menos 1, 3. 3 sobre 2. 1,5. Então, quando x for 1 meio, y é 1,5. Exatamente esse ponto aqui. Aí, quando x for 1 quarto, metade de 1 meio, h de 1 quarto, vai ficar. Na verdade, é menos 1 quarto, é porque eu estou falando positivo. Menos 1 quarto. Aí, quando a gente fizer o inverso aqui, 1 sobre 1 quarto, menos 1 quarto negativo, e fica jogo de sinal e dá 4, né? Aí 4 vezes 4, 16, menos 1, 15. 15 sobre 4. Ah, não sei onde fica 15 sobre 4, mas se você reparar isso aqui, ó, é 4, aí você tira um pedacinho, tira um quarto. Então você vai lá no 4, 1, 2, 3, 4, aí tira um pedacinho, então é mais ou menos aqui, ó. Então quando o x for um quarto, você vai ter esse ponto aqui, ó. Dá pra ver que a curva, ela vai tocando, ela vai vir assim, ó. Eita. Ela vai vir assim e vai encostando no eixo vertical. Aí agora falta o lado direito, né? Quando x for 1, a gente vai ter 1 menos 1, 0. Então toca exatamente aqui também. Quando x for, quando x for 1 meio, 1 meio agora é positivo. Então h de 1 meio é igual a 1 meio menos 2. Então vai ficar menos 3 sobre 2, menos 1,5. Exatamente aqui, ó. E acontece para cima, está acontecendo agora para baixo. Quando x for 1 quarto, o h de 1 quarto vai ficar o quê? 1 quarto menos 4, né? Então vai ser o quê? Menos 4 menos um pedacinho. Então 1, 2, 3, aqui seria o 4, menos um pedacinho.
Então aqui, ó, ela vai descer assim, ó, de forma simétrica. Aí agora quando o x for 2, quando o x for 2, a gente vai ter h de 2 é igual a 2 menos um meio, né? Isso dá menos 3 sobre 2, menos 3 sobre 2. Então dá h. Não, dá 3 sobre 2 positivo. Pronto. Quando h for 2, né? Y é 3 sobre 2. Então 2, 1, 2. 3 sobre 2, 1,5. Exatamente aqui, ó. Exatamente aqui. Quando x for 3, h de 3 vai ser 3 menos um terço. Então é o que? É 3 menos um pedacinho. 3 menos um pedacinho. 3 menos um terço é 3 menos um pedacinho. Então vai ser 1, 2, 3, aí menos um pedacinho aqui, ó. 1, 2, 3, também tá aqui. Aí quando x for 4, a gente vai ter o que? H de 4 é igual a 4 menos um pedacinho, menos um quarto. Então se aqui é 1, 2, 3, 4, menos um pedacinho aqui, ó. Então acontece essa simetria. Perceba que a reta y igual a x é exatamente a reta que passa no meio da simetria. Como se essa função aqui ela fosse a inversa dessa e a simetria passa no meio. Y igual a x, seria essa reta aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo passar lá. Essa reta aqui, ó. Ela passa uma espécie de simetria em que esse lado aqui é simétrico a esse e esse é simétrico a esse. Dessa forma. Exatamente o que acontece aqui, ó, que eu estou pegando a função y igual a x e subtraindo menos um sobre x. Então a função é mais ou menos isso, né? A ideia é essa. Esse estudo de funções para fazer gráfico, a gente faz pegando os gráficos que a gente já conhece e a partir deles fazendo outros gráficos, né? Aqui a gente conhece o que? Y igual a x e 1 sobre x, né? Aí a gente sabe mais ou menos como vai ser o comportamento. As ideias é saber a síntese e tal. E a ideia mesmo de fazer o gráfico é colocar os pontos um por um. Quanto mais pontos você colocar, mais você sabe como será o comportamento do gráfico. Porém, depois de um estudo lá na frente, depois de limite, derivada, e tem aplicação de derivada, em aplicação de derivada, né, aprende-se um método de fazer gráficos. Você consegue saber onde ele cresce, onde decresce, onde ele curva, onde ele não curva, né, onde ele tem a concavidade para cima, para baixo, onde ele é zero, né, onde ele toca, onde tem a síntese vertical, a síntese horizontal, né, a síntese vertical é essa daqui, ó. E como achar essa síntese, aí tem gráfico que tem uma síntese horizontal, né? Faz tudo isso e faz um gráfico. Aí dessa forma, com esse método, aplicação derivada, faz-se vários gráficos diferentes, né? Gráficos um polinômio de grau 4, racional, um cosseno dividido por um polinômio, coisa mais complexa, né? E esses gráficos aqui que a gente faz com esses pontos ficam mais bem entendido quando se faz esse estudo de aplicação derivada. Então, na próxima a gente faz mais questões.